baseado no livro Compreender o Behaviorismo, Comportamento, Cultura e Evolução, de William Baum. Este trabalho vai tratar sobre o comportamento controlado por regras e pensamento, e a maneira como os analistas comportamentais compreendem o ensino e o segmento de regras, que se encontra no capítulo número 8 deste livro. Toda cultura tem suas regras. A criança que cresce em uma determinada cultura pode aprender a obedecer algumas de suas regras sem que seja explicitamente instruída a fazê-lo. Aprender regras de um falante, como por exemplo um professor, requer exercer o papel de ouvinte. A maior parte das crianças primeiro aprende, por intermédio de seus pais, a fazer o papel de ouvinte. Mais tarde, essa eficácia dos estímulos discriminativos verbais se generaliza para outras pessoas, professores, treinadores, patrões, etc. E é essa capacidade que nos permite a interpretação cultural. Dizer que um comportamento é controlado por uma regra é dizer que está sob controle de um estímulo discriminativo verbal. Um exemplo bem comum deste estímulo discriminativo verbal é quando o pai diz a um filho que ele tem de estar em casa até às 8 horas para jantar. Essa é uma regra que controla determinado comportamento, tendo em vista que as consequências de chegar atrasado serão bem desagradáveis. A regra pode ser tanto escrita quanto falada. Uma placa de "não fume" dentro de um elevador é um estímulo discriminativo verbal. A pessoa que fixou a placa é o falante porque parte do reforço por fixar a placa, e tem efeito sobre os que a leem, os ouvintes. Ainda se discute se o comportamento de um animal não humano pode ser chamado de controlado por regras, pois apenas os comportamentos que podem ser descritos por regras podem ser chamados de controlados por regras. Um pombo treinado a escolher de acordo com um determinado modelo, bica um disco iluminado que contém o estímulo correspondente ao modelo. Pode-se afirmar que ele está seguindo uma regra, mas a regra é apenas uma síntese. O comportamento do pombo não se caracteriza como controlado por regras porque não há nenhum estímulo discriminativo verbal envolvido. O capítulo 7 possui algo semelhante em relação às regras gramaticais. Na medida em que a fala de uma criança de 4 anos de idade é gramatical, ela segue regras. Mas como a criança de 4 anos não pode descrever as regras e nenhuma outra pessoa as descreve para ela, seu comportamento verbal não pode ser chamado de controlado por regras. Para ajudar a compreender o comportamento controlado por regras, podemos distinguir do comportamento modelado implicitamente, às vezes chamado de comportamento modelado por contingências, que pode ser atribuído exclusivamente a relações de reforço e punição não verbalizadas. Todo comportamento operante, inclusive o controlado por regras, é modelado por reforço e punição. A expressão modelado implicitamente, neste contexto, se refere ao comportamento que é modelado diretamente por consequências relativamente imediatas, que não dependem de ouvir ou ler uma regra. Outro bom exemplo seria sobre o método correto de vestir as meias e os sapatos. Alguns colocam uma meia e um sapato em um pé e depois a outra meia e o outro sapato no outro pé, enquanto outros colocam as duas meias e depois os sapatos. Provavelmente, nenhum dos dois foi, algum dia, instruído a colocar meias e sapatos do modo como fazem. O comportamento de cada um deles foi modelado implicitamente. O comportamento controlado por regras depende do comportamento verbal de outra pessoa, o falante, enquanto o comportamento modelado implicitamente não requer outra pessoa, requer somente interação com o reforço social. O uso cotidiano da palavra regra é mais limitado do que o significado técnico empregado pelos analistas comportamentais. As regras do cotidiano encaixam-se na categoria estímulos discriminativos verbais que indicam uma relação de reforço, mas essa categoria também inclui estímulos que, normalmente, não seriam chamados de regras. O estímulo discriminativo verbal controla o comportamento da mesma forma que o estímulo discriminativo não verbal. A diferença está na origem do controle. Instruções e conselhos também são regras, pois vindos de um falantes com relevância, tornam-se padrões discriminativos para o ouvinte. O comportamento controlado por regras sempre envolve duas relações, uma de longo prazo, a relação última, razão primeira da regra, e outra de curto prazo, a relação de reforço próxima por seguir a regra. O reforço próximo é como motor de arranque, põe o comportamento para funcionar a uma taxa suficiente para que o reforço último mantenha em andamento.
Como quando um pai diz para seus filhos serem honestos com os outros, na esperança de que algum dia eles sejam honestos sem que ele tenha de lhes dizer isso. Em resumo, podemos dizer que o ser humano é movido por regras. Se aceitamos a ideia de que falar consigo mesmo é um comportamento verbal que uma pessoa pode, ao mesmo tempo, exercer os papéis de falante e ouvinte, então torna-se possível entender a resolução de problemas como um exemplo claro de comportamento controlado por regras.